Para a gente começar a analisar essa decisão sob o ponto de vista econômico, mas também político, o Walter continua com a gente, eu convido agora o professor Écio Costa, professor de Economia. Professor Écio, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Povo News, professor de Economia Écio Costa. Como é que o senhor observa esses argumentos apresentados pela equipe econômica do governo Lula? De fato, o aumento dessas alíquotas do IOF pode ter um impacto positivo para as nossas finanças, para o respeito ao arcabouço fiscal, mas além disso, vai ajudar a nossa economia na sua visão? Já vou falar sobre os recursos também que o governo já teve em relação a esse tema. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, o pessoal que acompanha a Open News. Veja, a gente tem aí mais uma forma, né, que o governo resolve implantar de resolver o problema do déficit fiscal via elevação de arrecadação, né, via elevação de impostos, alterando ainda mais a economia num sentido de travar ela mais, né, de impor mais oneração, né, no sistema produtivo. Esse não é o melhor caminho para se resolver o problema, gera distorções, gera complicações no funcionamento da economia, e tanto é que a repercussão foi muito negativa, né? A contenção de despesas de 30 bilhões ela não é suficiente, né, para resolver o problema. Não se fala, se bem que agora também já meio tardio falar sobre isso, numa reforma administrativa, né, que venha a reduzir as despesas, e essa contenção de gastos não sendo suficiente, fica se procurando sempre alternativas, né, para elevar a arrecadação, né, mas que termina trazendo, como eu disse, distorções ao sistema produtivo, no caso, distorções ao sistema de crédito, impacta diretamente não só as grandes empresas, mas também as empresas optantes do Simples, agora também os MEIs, né? E internacionalmente também traz problemas, porque o Brasil, por exemplo, tinha um planejamento de entrada na OCDE, com uma redução gradual, ano após ano, né, das taxas cobradas, né, no IOF, de 1 ponto percentual a cada ano, até zerar em 2028, e agora houve uma elevação, né, fazendo com que esteja ameaçada essa entrada do país na OCDE. Certo? Então, assim, a avaliação do mercado é bem negativa, tanto é que, como você mencionou, já houve, né, um revés em parte do que foi anunciado, mas eu acredito que, eu defendo, na realidade, que deveria ser completamente abandonada, né, essa mudança que foi anunciada ontem, principalmente no que tange o impacto no crédito concedido às empresas aqui no país. Você cobrar IOF em operações de crédito para investimento das empresas, para o capital de giro das empresas, já é algo, assim, que é fora da realidade, né? Você não deveria fazer isso porque as empresas estão justamente investindo para gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar, inclusive, mais impostos. E agora você dobrou, em alguns casos até mais do que dobrou, o valor cobrado do IOF para esse tipo de operação. Então, economicamente, termina trazendo uma complicação séria, porque, veja, se a Selic já está se encaminhando para ficar em 15% ao ano, você tem geralmente o spread do banco, né? E nessas operações de crédito já tem um IOF que eu defendo não deveria ter. Agora você dobra o IOF, então o custo desse dinheiro fica ainda mais alto do que já está extremamente alto. Então as empresas terminam tendo maiores dificuldades para investir, para captar recursos, para manter o seu processo produtivo, e tendem assim a desinvestir, né, ou investir menos, o que vai gerar menos produção, menos renda, menos impostos. E de um outro lado, você tem um governo que está com uma expansão fiscal, né? No relatório que foi apresentado, houve uma frustração de receitas e houve
uma expansão mais do que esperada de despesas, ou seja, está gastando mais e ainda está também com políticas de crédito que termina aumentando, né, a demanda via endividamento das famílias. Isso, em última instância, vai terminar gerando mais inflação para a economia. É isso, como o professor Écio Costa muito bem destacou aqui, a repercussão foi super negativa e obrigou o governo a recuar em relação a alguns pontos, é o que eu vou explicar agora. Cerca de 6 horas após publicar um decreto com todas essas mudanças, com a elevação e a padronização de diversas alíquotas do imposto sobre operações financeiras, o nosso IOF, o governo recuou e revogou parte desses aumentos. A aplicação de fundos nacionais no exterior continuarão isentas e as remessas de pessoas físicas ao exterior destinadas a investimentos permanecerão com a alíquota de 1,1% por operação. O Ministério da Fazenda anunciou a reversão parcial do decreto no fim da noite de ontem, quinta-feira, dia 22, numa série de postagens na rede social X que a gente acompanha agora. A pasta informou que a decisão foi tomada após diálogo e avaliação técnica. Vamos acompanhar esses tweets, essas mensagens, para a gente entender esse recuo, né? E ele é resultado, no mínimo, de uma falta aí de negociação, de diálogo, né? De objetividade. Vamos lá então. O Ministério da Fazenda informa que após diálogo e avaliação técnica será restaurada a redação do inciso 3 do artigo 15b do decreto 6.306 de 14 de dezembro de 2007, que previa a alíquota zero de IOF sobre a aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. Professor Écio, o que o senhor avalia rapidinho aqui, que o nosso tempo está curto, sobre esses recuos do governo Lula, como a gente viu, né, o impacto nas empresas, na cadeia industrial aí não foi alterado. Melhora em alguma coisa esses recuos ou a situação ainda é preocupante na sua visão? A situação ainda é preocupante, porque os recuos têm mais a ver com a remessa de recursos para o exterior, né, como você mencionou, são 2 recuos, né, para transferência para investimentos, que houve voltou para 1,1%, e outra transferência de fundos, que continua isento, né, de investimentos de fundos lá fora, mas no finalzinho da sua apresentação aí do PPT, né, do Ministério da Fazenda, é onde tem o fator mais preocupante, né, que é o aumento do custo do crédito interno para as empresas. Sejam elas empresas de grande porte, empresas que estão no Simples e até o MEI. Né? Você tem taxas de juros já muito altas e o custo para a obtenção desse crédito vai se tornar ainda mais elevado. Então, isso traz consequências sérias, né, na atividade econômica brasileira. Né? Não é a medida mais correta para se tomar nesse momento, e termina trazendo essa mesma preocupação, né, essa mesma indignação que a gente visualiza, né, em outros momentos que aconteceu na gestão do ministro Fernando Haddad, né, onde vários memes foram criados, inclusive, porque sempre estava à procura de novas formas de aumentar a arrecadação via, né, tributos, né, via aumento ou criação de novos impostos, e nunca se tratou com mais seriedade, né, até porque talvez ele não consiga, né, um apoio do próprio governo para que essas medidas de maior austeridade, né, de redução de despesas, sejam aprovadas, prosperem, né, dentro do governo e na economia. Então, é uma situação muito complexa que traz preocupações, que, como eu disse, vai reduzir a atividade econômica, porque o custo do crédito fica mais elevado, e até termina empurrando muitas empresas a irem atrás do crédito direcionado, né? Recursos do BNDES, recursos aqui na nossa região do Banco do Nordeste, né, via FNE, que os recursos do FNE, por exemplo, são isentos, né? Só que o orçamento é limitado.
né, o orçamento destinado pelo FNE para o Banco do Nordeste não dá para quem quer. Então, essa demanda tende a se elevar ainda mais, né? Eu trabalho com consultoria, além de dar aulas lá, como professor na UFPE, também trabalho com consultoria empresarial para a elaboração de projetos de captação de recursos junto ao Banco do Nordeste, e a gente vê a grande dificuldade, né, dos estados e suas superintendências em terem recursos suficientes para atender toda a demanda. E aí, quando o custo do mercado privado, do crédito no mercado privado, que é o crédito livre, né, como é chamado, é elevado ainda mais, né, com um IOF que dobra, né, de valor, como você bem mostrou, há ainda um maior direcionamento, né, de empresas, empresários, para irem atrás de recursos que estejam mais em conta, e geralmente vão atrás de um Banco do Nordeste, de um BNDES, né, só que os recursos são muito limitados, né? Então, veja que isso termina trazendo, como eu disse, várias distorções no mercado. Para finalizar, isso também termina dificultando a política monetária, porque quando você tem essa restrição do IOF, se a gente for olhar o dólar futuro, ainda não abriu o mercado, ele está com uma pressão para uma forte alta, e a Bolsa com a pressão para queda. Significa que investidores não gostaram, internacionais não gostaram do que foi anunciado e estão saindo. Então, isso vai pressionar o dólar para cima, o que vai gerar mais inflação e vai fazer com que a taxa de juros demore mais para cair, né, por conta da inflação ser pressionada por uma situação como essa. Então, assim, acredito que novos anúncios de mudança, né, dessa política, dessa alteração do IOF, possam ser anunciados ao longo do dia, espero eu, né, para que a gente possa reverter esse cenário que eu mencionei. O governo faz aí os seus estudos, as suas análises, a oposição reclama bastante, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que foi pego de surpresa, o ministro Fernando Haddad já reagiu a essa declaração, é um ponto que a gente vai trazer já e analisar aqui também. Vamos falar também sobre os memes do Tachad, que já voltaram aí com toda a força nas redes sociais, como o professor Écio Costa muito bem lembrou aqui pra gente. Vamos começar então falando sobre como a oposição se posicionou, a oposição criticou o congelamento do orçamento, mas eu falo já disso. Vamos então falar do Banco Central, professor Écio, porque já faz ligação direta com as reações que a gente vai ver já. As mudanças realizadas pelo governo nas alíquotas do imposto sobre operações financeiras, o IOF, não tiveram aval do Banco Central, apuração do jornal O Globo. Segundo interlocutores, o presidente Gabriel Galípolo é contra as medidas, mas não foi consultado sobre essas mudanças. Vejam só, nos bastidores, auxiliares dizem que ele foi pego de surpresa pelo anúncio realizado pelo Ministério da Fazenda ontem, quinta-feira. Na entrevista sobre o assunto, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o ministro Fernando Haddad havia conversado com Galípolo sobre esse assunto na reunião que tiveram na última terça-feira. Os secretários da pasta ainda destacaram que as medidas devem ajudar no esforço do Banco Central de controlar a inflação. O governo alterou as taxas cobradas de empresas em operações de crédito e uniformizou as tarifas incidentes sobre operações de saída de recursos do país, o câmbio, em 3,5%. Ainda passou a cobrar impostos de remessas de fundos para o exterior na taxa de 3,5%, entre outras iniciativas. As mudanças no IOF, reforçando, devem elevar as receitas este ano em 20,5 bilhões e no ano que vem em 41 bilhões, isso antes dos recuos.
Vamos lá então já com as reações, porque o primeiro post que a gente vai mostrar aqui para vocês é exatamente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que não conversou sobre esse assunto com o presidente do Banco Central, ao contrário do que disse aqui esse gestor do Ministério da Fazenda. Está tudo ainda muito confuso. Sobre as medidas fiscais anunciadas, esclareço que nenhuma delas foi negociada com o Banco Central. Aí eu me pergunto, quem é que está falando a verdade? Será que é esse executivo, esse secretário executivo, Dário Durigan, dizendo que foi sim negociado na última terça-feira? Ou o próprio ministro dizendo que não conversou nada? O presidente do Banco Central também disse que não estava sabendo sobre esses assuntos. Mexer no IOF tem ligação direta com as medidas do Banco Central. Professor Écio, queria ouvi-lo mais uma vez sobre esse bate-cabeça, sobre essa polêmica. Como é que acontece uma coisa dessa, uma medida que precisa de um alinhamento direto com o Banco Central e isso não acontece? Sua opinião sobre essa confusão? Pois é, eu não vou entrar aí na polêmica de quem mentiu, quem falou a verdade, mas a preocupação que se traz é que, primeiro, você tem vazamentos, né? Essa informação do IOF, antes do anúncio que foi feito às 17 horas de ontem, já circulava no mercado financeiro, praticamente todos já sabiam que essa medida ia ser tomada. E isso é muito ruim porque você está com o mercado aberto, né, com dólar, bolsa em negociação, então isso tem que ser controlado, esse tipo de informação não pode ser vazada. E segundo que aí a gente precisa entrar realmente no mérito da questão. É uma medida realmente de Ministério da Fazenda, né? Não é uma medida de Banco Central, porém, como você bem colocou, Ítalo, é uma medida que precisa haver um alinhamento, uma apresentação do que vai ser feito, discussão de possíveis impactos no mercado financeiro, no câmbio, para que um anúncio como esse seja feito, né, por parte do Ministério da Fazenda. Tem que haver comunicação, sim. Claro, há autonomia do Banco Central, como há autonomia também do governo e do Ministério da Fazenda em tomarem suas decisões. Mas essa discussão ela é muito saudável, ela reduz incertezas e reduz, inclusive, esses disse-me-disses, né, que alguns dizem uma coisa, outros dizem outra, e o mercado fica muito desconfiado. Mercado desconfiado, com base em incertezas, precifica. E precifica como? Aumentando o dólar, reduzindo, né, os ativos domésticos, ou seja, o valor da bolsa, né, por conta dessa maior incerteza. E o que é que aumenta? Os juros. Né? Os juros dos títulos terminam se elevando por conta dessa incerteza. Então, se você olhar os juros dos títulos, os juros futuros, né, dos títulos da dívida brasileira, todos estão também em elevação. Então, veja que não é a melhor forma de você conduzir um anúncio tão importante quanto esse. Inclusive, ofuscou uma medida que o mercado viu com bons olhos, que foi a da redução das despesas em torno de 30 bilhões de reais, né, para manter, né, a meta do arcabouço fiscal como algo atingível. Então, isso, veja que uma notícia terminou complicando muito a apresentação, uma notícia negativa, a apresentação de uma notícia que era positiva do ponto de vista do mercado. É isso, acabou virando um tiro no pé, o que poderia ser algo bom, estamos reduzindo gastos e tal, mas aí tenta equilibrar com essa questão do IOF, aí vira essa grande tensão. Professor Écio Costa, agradeço imensamente mais uma vez sua participação aqui com a gente. Forte abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima.